Noite. Boa noite. Não pode ir, De novo? Tá, vamos começar o shiur. Começa por aqui, gente. Vamos lá. Tá, vamos lá. Não, alguém lembra? Ah, isso. A aula passada, alguém lembra o que eu falei? Qual aula da Sheila? Não, foi no Shabbat. Não, no Shabbat. Ah, sim. Na Karen. Recapitulo. Não foi. Eu dei uma pequena viajada, meu filho chegou e vai chamar. Não lembra? Tá, e da Sheila, quem lembra? E que foi sobre o quê? Sobre o Rita Meraglin, isso. E, na verdade, porque Moshe não entrou na terra de Israel, que a gente conversou, porque Moshe não entrou na terra de Israel. Sim. E a gente viu que Moshe não entrou na terra de Israel porque tinha uma diferença espiritual entre Moshe e o povo. Lembra dos passados? Que é isso, boa. Mas ainda não Moshe era bem, não? A gente viu que Moshe era comparado com o sol e Yoshua era comparado com a lua. E quando o sol está de manhã brilhando, ele não dá espaço para as estrelas aparecerem. O sol ele ilumina sozinho. E a Israel são as estrelas. Então Moshe não entrou na terra de Israel para a Israel, que são as estrelas, aparecerem e brilharem. Ou seja, para o povo não ficar mais na aba de Moshe Rabbeinu. E quando entrar na terra de Israel, que não é diferente do deserto, que no deserto caía manna do céu, a água saía da rocha, tinham milagres revelados o tempo inteiro. E na terra de Israel não é assim, tem que plantar o pão. Vai ter guerras mesmo, vai ter as suas fronteiras, tem que construir a sua casa, vai ter que trabalhar e não pode mais ficar na aba dos milagres e de Moshe Rabbeinu. Então, se o Moshe tivesse entrado na terra de Israel, o povo não ia conseguir se desenvolver sozinho. É isso que Moshe fala, que a gente viu, que ele fala que Deus, ele não no início de Parashat Vayetchanan, que Deus ele não deixou entrar na terra de Israel, leman chem, por vocês, né, que falou Rashi, bishvil chem, pelo bem de vocês, pelo bem do povo, vamos deixar no Tratado de Israel. E a aula passada, no Shabbat, a gente falou sobre, a gente chegou sobre o tema um pouco sobre a Avodah Zarah, que a gente viu que tudo tem um propósito, mas qual era o ponto aqui da Avodah Zarah? Que a gente viu que a gente viu Shema Israel, Hashem Echad, que Shema Israel, Hashem Eloheinu, que hoje Deus é o nosso Deus, mas no futuro Hashem Echad. E que existe um desenvolvimento na humanidade na compreensão do que é Deus, que é um conceito extremamente difícil, mais do que abstrato, vamos dizer assim, de entender sobre a divindade, entender o que é Deus, e a humanidade vai se desenvolvendo em entender o que é Deus. Ou seja, todas as formas de você tentar categorizar hoje em dia o que é Deus, todas as teorias que existem, assim fala o Rav Kook, tem algum ponto de verdade em todas elas, mas todas estão erradas por outro lado, porque a gente não chegou lá. E a ideia é que na época de Mashiach a gente vai entender exatamente o que é, muito mais o que é Deus, o desenvolvimento sobre o que é Deus vai aumentar, coisa que hoje em dia ainda não é possível. Então a gente vai ver que cada teoria e cada período da história serviu para desenvolver o entendimento do que é Deus, ou seja, até dentre os ateístas, vieram ideias novas que agora a gente consegue usar para entender melhor, se aproximar mais do que é Deus. Dentro dos Hilonim também se desenvolve, por aí não vou entrar nas teorias sobre Deus, teológicas, mas a gente vê que o mundo está em um desenvolvimento e tudo que acontece do mundo é para desenvolver a divindade no mundo, ou seja, um dia que o mundo vai estar preparado para receber Deus como nunca recebeu. Então ele está sempre em desenvolvimento. Mais ou menos, resumo, só dando exemplos aqui. Por exemplo, tem várias coisas que acontecem no mundo, a gente fala, caraca, antigamente não era assim, olha que absurdo, olha os jovens de hoje, olha a cultura, olha os goiim como eles estão se comportando, onde o mundo vai parar. Mas como a gente é monoteísta, ou seja, a gente acredita que Deus ele controla tudo, inclusive o que os goiim estão fazendo, inclusive o que os jovens pensam, inclusive o que os políticos falam, tudo, na verdade, vem revelar Deus. Então a gente vê que Deus está botando cada coisa no mundo, que isso vem na verdade, embora pareça que a gente está se afastando e cada vez a situação está mais crítica, mas tudo isso vem revelar um ponto de desenvolvimento na humanidade em relação a Deus. Na verdade,
É o contrário, que dentro de tudo que tem de errado, na verdade, vem revelando à humanidade, no nosso entendimento, um passo maior, que se não tivesse essa ruptura, a gente não ia crescer, não ia se desenvolver. Você explicou isso no Shabbat? Mais ou menos. Não, isso é resumo, não sei se... Não, pois é, você falou sobre isso, porque não dá pra entender não. Sim. Falei melhor sim, no desenvolvimento. E é um pouco do que eu falei nas outras aulas sobre o Reta Meraglim, que todos os pecados de Am Israel também vieram desenvolver o mundo e Am Israel para melhorar. Ou seja, bem ou mal, óbvio que o povo pecou Reta Egel, mas ainda bem que a gente pecou Reta Egel, que o Reta Egel fez Am Israel subir um nível antes do Reta Egel. Teve o Reta Meraglim, veio desenvolver. Tem Tisha B'Av, ele vem desenvolver também o Am Israel num nível a mais do que se não tivesse Tisha B'Av. Teve Galuta, vem desenvolver, ou seja, tudo vem fortificar e desenvolver o povo sempre num passo além. Sempre o povo está melhorando. E todos os pecados não particulares de pessoas, mas klalim, ou seja, gerais de Am Israel, assim falou Rav Kook, ele vem revelar a segulá de Am Israel. O que é a segulá? É a própria essência do que é Am Israel. Ou seja, então se por acaso Am Israel se desvirtuou e renegou a Torá e está num caminho totalmente errado de acordo com a Torá, na verdade isso é uma expressão da essência da alma de Am Israel, que isso vai trazer o crescimento posterior para Am Israel através desse comportamento errado. Então a gente não entende, mas historicamente a gente começa a entender, a gente consegue entender melhor. Ou seja, hoje em dia talvez não dá para entender imediatamente, talvez só os mais sábios. A gente fala quem é o sábio, Shiroai Tanolada, aquele que vê o que nasce hoje. Ou seja, ele vê o que está nascendo hoje e consegue enxergar anos na frente. Aquela história do Rabi Akiva famosa, que Rabi Akiva estava com outros 4 rabinos e viu uma raposa saindo do templo destruído, todo mundo começou a chorar, o Rabi Akiva começou a rir. Aí falaram, o que você está chorando? Falou, por que você está rindo? Ele falou, porque vocês estão chorando. Aí falaram, não, está destruído, o lugar que só o Kohen Gadol entrava, no Kodesh HaKodashim, em Yom Kippur, agora tem uma raposa habitando, não é para chorar. Aí falou, por isso que eu estou rindo. Ele conecta 2 profecias e fala, porque tem uma profecia que fala que o Beit HaMikdash ia ser destruído. E outra conectado que o Beit HaMikdash ia ser reconstruído. Então, eu estou vendo a reconstrução já, ou seja, porque eu só vi a luz. E vendo a escuridão, olha a luz que está nascendo hoje. Igual nossos sábios falam, por exemplo, sobre Tisha B'Av, que fala, Tisha B'Av, quando o templo foi queimado, nasceu o Mashiach. Assim é a explicação. Isso entra para Lahá, que na Lahá, depois do meio-dia, a gente já pode sentar na cadeira. Né? Até então só senta no chão. Depois do meio-dia só pode sentar. Por quê? No meio de Tisha B'Av pode sentar na cadeira? Fala, não, porque agora já nasceu o Mashiach. Então não é tão crítico assim. Ou seja, entra até em Allahá esse conceito que vem desenvolver. A gente já falou nas outras aulas sobre a Galut, o objetivo da Galut, que vem a gente conseguir se relacionar bem com a terra de Israel e não achar que é Muvan Me'elav, ou seja, que é óbvio que a gente mora na terra de Israel, e não perder o temor a Deus, e não perder, entender que Deus está dando a terra para a gente, como está escrito para a passada. Saibam que não é pelo mérito de vocês que vocês entraram na terra de Israel, mas sim pelo brito que eu fiz com Abraham e Yaakov, e porque os povos que estavam habitando antes aqui, eles pecaram muito e mereceram sair. Mas não porque vocês merecem, não vem cantar a vitória, eu estou na terra de Israel, olha como eu sou tzadik que eu mereço. Não é por isso que você está na terra de Israel, você não merece. É porque eu prometi para Abraham e Yaakov e os povos mereceram sair. Então toma cuidado para não merecer sair também. É mais ou menos isso que Moshe fala para o povo, para deixar passar. Então mais ou menos, a gente viu sobre isso, e a gente viu sobre a idolatria, e a gente chegou no ponto que, inclusive, a Avodah Zarah, ela tem um fator positivo para o povo judeu, para o desenvolvimento do judaísmo. Inclusive a Avodah Zarah, que a gente, é tão importante, que o nosso povo, antes de ser monoteísta, fazia a Avodah Zarah, que a gente exclui isso no Seder de Pêssego. No Seder de Pêssego a gente fala, tá na Gará escrito, tem que ensinar isso para os filhos. Olha, no início a gente fazia a Avodah Zarah, e depois Deus aproximou a gente dele, Abraham, Isaac, Jacob, Egito, tirou a gente do Egito, deu a Torá, Dayenu, levou a gente para a terra de Israel, vai construir o Beit HaMikdash para perdoar nossos pecados.
seja, tem todo um desenvolvimento. Mas onde começa a história? A história começa que a gente fazia Avodazará. E a Avodazará, a gente entende o quê? Ah, viu? Ó, tipo, filhos, ó, a gente era errado, a gente era mal, e agora a gente é bom. E não é isso. Na verdade, o Pessah vem te mostrar o desenvolvimento que a gente teve. Graças que a gente fazia Avodazará, a gente conseguiu agora ser monoteísta. Porque se a gente não fizesse Avodazará antes, a gente não ia ter força para ser monoteísta. Qual a ideia? A ideia é que quem faz Avodazará, quem faz idolatria, ele está conectado ao material. A força que existe na matéria, a força do mundo. Então ele se conecta ao mundo. Se conecta tanto que passa a endeusar, né, o material. Mas se conecta, ele consegue pegar as forças que tem no mundo. E geralmente alguém monoteísta, que acredita em Deus, é ao contrário, ele se desvincula do mundo. E muitos acham que tem que até se enclausurar do mundo, se proteger do mundo, que o mundo ele é prejudicial, que eu acredito em Deus. Ou seja, que a princípio é contraditório isso, porque se Deus criou o mundo para a gente se beneficiar, como para eu continuar certo, eu tenho que me afastar do mundo? Isso não faz muito sentido. Mas graças a essa força que nossos antepassados tiveram em fazer Avodazará, depois quando a gente virou monoteísta, a gente continuou com essa força usado para Deus. Não teria feito. Por que a gente não teria força para ser monoteísta se a gente tivesse... Porque o nosso relacionamento com a divindade, se a gente não tivesse, assim que teve a transição entre Avodazará e o monoteísmo, né? A gente se relacionar com o monoteísmo de uma forma diferente, é igual tipo o Baal Teshuvah, vamos esclarecer. É muito diferente o cara que é religioso e o outro... Nasceu na religião nasceu na religião. da mesma forma. Não, ele tem as suas características, mas tem outras que ele não tem, porque o Baal Teshuvah tem. Tipo, você nunca entende realmente profundamente aquilo se você nunca viu o outro É. lado. Sim. E por outro lado, o Baal Teshuvah tem coisas que para ele vão ser prejudiciais que o outro tem. Sim. Então é mais ou menos isso. A Avodazará, ela deu forças para depois, quando Avraham, sabe, fosse... E dentro da Neshama de Am Yisrael, para que quando a gente fosse monoteísta, a gente tivesse também essas forças juntas. Mais ou menos isso. Bem, simplesmente explicando assim. E assim todos os pecados e assim... E a gente chegou no final da aula passada a falar que também nas idolatrias que existem no mundo, existe algum ponto de verdade também. Porque se o que sustenta o mundo é a verdade, que Deus é Emet, e o Emet... Então, se alguma coisa existe no mundo é porque algum ponto de verdade tem. Embora a maioria pode ser mentira, mas alguma coisa de verdade tem. Então, tem alguns conceitos de verdade em tudo que é no mundo. E a ideia da Geulah, que é a revelação divina, é você conseguir revelar esses pontos de verdades em cada coisa que existe no mundo. Acho que está no Zohar, se eu não me engano, está escrito assim. Quem são os alunos, não sei agora a expressão, pode ser que eu estou errando da expressão, mas assim, quem são os alunos, quem vai sentar na Yeshivá de Mashiach? Quem são as pessoas com características que vão estar na Yeshivá de Mashiach? Ou seja, quando fala Yeshivá de Mashiach, é a Torá do futuro, na época da Geulah. Quem são aqueles? Aí fala só aqueles que conseguem transformar a escuridão em luz. Essa é a característica de Mashiach. Ou seja, que quando Mashiach chegar e Deus for revelado no mundo, toda a escuridão vai se transformar em luz. Não que era escuridão e agora a gente vai iluminar, mas que a luz vai aparecer de cada escuridão, a gente vai ver, olha esse ponto, olha aquele, e olha como tudo que Deus fez, que ele fala, meus pensamentos não são vossos pensamentos, meus caminhos não são vossos caminhos, mas como que tudo que ele fez foi perfeito para na hora H tudo fazer sentido e cada coisa que existe no mundo está no lugar certo para chegar numa profundidade muito maior que a gente consegue imaginar. Então é mais ou menos isso. Que eu citei o Rav Kook, que alguém falou, mas vocês só falam mal do cristianismo, não tem nada de bom no cristianismo. E o Rav Kook falou, hoje em dia não, mas quando o Mashiach chegar a gente vai começar a poder santificar o que tem de bom no cristianismo. Mas até ele chegar, óbvio que não. Não tem porque a gente não enxerga, então? Porque a gente não tem esse nível de pegar nada de bom. Eu já vi que o Rav Kook falou que o surgimento do cristianismo... Não, isso é o Maimônides que fala não, isso. O Rav Kook também. Citando O surgimento do cristianismo foi muito bom. Não, então... Tipo, surgiu de uma coisa com a kavaná boa. Sim, então, vamos ver.
Mas o Maimônides, ele fala que graças a que ele, tipo, nas Alahot, ele fala muito mal sobre idolatria, sobre tanto o cristianismo, o islamismo, ele fala muito mal. Mas depois ele vem e fala assim, mas graças a Deus que existe o islamismo e o cristianismo, que eles têm um papel muito importante no mundo. Que graças a eles a humanidade inteira sabe o que é Am Israel, sabe o que é Mashiach, sabe o que é Geulah, sabe que Eretz Israel é a terra sagrada, e sabe os conceitos mais ou menos, sabe o que é Torá, sabe o que é a Bíblia. E quando chegar a Mashiach e Am Israel voltar para a terra de Israel, e as coisas começarem, sabe o que é profecia, quando começar a ter profetas em Am Israel, todo mundo vai entender o que a gente está falando, porque essa linguagem, embora muito errada usada, eles espalharam para o mundo inteiro esses conceitos. Então, se não tivesse cristianismo, se não tivesse islamismo, a Am Israel ia para Galut, seria pouco. Teologicamente, não influenciou quase nada no mundo, de teologia judaica. E o pouco que tem no judaísmo foi influenciado, na verdade, pelo cristianismo e pelo islamismo. Então, quando chegasse a Geulah, ninguém ia saber nada. O que é esse povinho que... É igual que tem um Porta dos Fundos, há muitos anos atrás, fez aquele vídeo lá, qual é a religião certa? E alguém morre lá, chega, eu sou Deus, você vai para o inferno. Por quê? Eu fui uma pessoa boa. Não, porque aquela tribo da África minúscula que era o certo, você não trabalhou para ele, você não... Né? Aí tem uma crítica ao quê? Aos religiosos, mas é uma crítica muito válida, que é óbvio que se o conceito não fosse conhecido por a humanidade toda, é óbvio que Deus não poderia cobrar, e óbvio que não faz sentido. E Deus, mesmo quando a missão teve que sair do cenário histórico e ir para Galut, Deus ele botou outros povos que fossem substituir, pelo menos a mensagem geral do judaísmo, mesmo de forma corrompida. Essa é a ideia. Então a ideia aqui é que o cristianismo e depois o islamismo, eles vêm completar o cenário mundial de todo mundo entender o que é o judaísmo. E vai ter uma hora que eles vão se consertar em muitos pontos que estão errados, mas por outro lado vai vir à tona, eles vão descobrir algumas coisas que estão certas que eles também não sabem. Essa é a ideia. Se a gente pegar, por exemplo, de forma, vamos dizer assim, mitológica, o cristianismo é basicamente você cultuar o Deus de Israel. Como assim? O cristianismo ele começou, não o cristianismo, mas o Yeshua, os discípulos dele começaram exatamente um pouco antes da destruição do templo. Sim? E este foi no ano, vamos dizer, 70 anos antes da destruição do templo. E era uma tribo pequena por muitos anos, até que o Império Greco-Romano, e depois eles viraram uma potência, depois a igreja, e por aí vai. O islamismo vem depois. E se a gente for parar para pensar, o que o cristianismo pensa? Eles pegaram, como se fosse... Não, o que aconteceu nessa época? Os judeus, que eram o Beit HaMikdash, Israel, era o povo mais... foi humilhado, difamado, Jerusalém ficou estéril, como se fala, viúva, o povo saiu, foi para Galut, começou a sofrer, sabe, de uma terra para outra, pessoas pequenas perseguidas, com poucas influências, sem governo, sem política, sem força, sem exército, sem poder se defender. E obviamente, se não tem parte material, ninguém vai querer ouvir a sua parte espiritual, porque quem vai seguir alguma coisa que todo mundo é fraco? Qual religião deve ser certa? É igual o Kuzari. Conhece o livro Kuzari? Que ele vai pesquisando todas as religiões. E ele não pesquisa o judaísmo a princípio. Ele vai no filósofo, vai depois de cristianismo, islamismo. Mas o judaísmo vai falar, óbvio que não. Porque eles são perseguidos e são pequenos e sofridos. É óbvio que está errado. Não vou nem dar o trabalho de ver. Mas depois que ele vê que todas as outras religiões que ele vai tem a base no judaísmo, ele fala, não, então tem que ver a base. Ele fala, realmente eu não queria ver vocês, porque é óbvio que vocês estão errados, porque como um povo pobre, sofrido, humilhado, vai estar certo. Mas quando a gente não era humilhado, não era sofrido, não era pobre, estava na nossa terra, a gente estava lá em cima. Mas exatamente na época que a gente saiu de lá de cima e foi desprezado entre os povos, nasceu o cristianismo. Ou seja, quando a gente deixou de trazer a nossa mensagem, o cristianismo começou a dar a mensagem pela gente, que isso talvez é o maior desprezo que existe. Outra pessoa tem que dar a mensagem pela gente, isso é o maior desprezo. Mas pelo menos a mensagem é dada de alguma forma.
E aí é isso, como a humanidade ficou sem o povo judeu, que é Oro Lagoim, que é Abrahá para todas as Mishpechot Adamá, todas as famílias da terra, alguém teve que fazer mais ou menos isso. E aí o que os Goim fizeram? Falaram, não tem povo judeu, não tem mais como eu me ligar ao judaísmo para conseguir a santidade divina. Então vamos pegar um exemplo de um judeu e ele vai ser o nosso Deus. Né? Vamos pegar um judeu e a gente pegar toda a história de Yeshua, é exatamente uma metáfora do judaísmo. Né? É o filho de uma mãe, Betulá, virgem. Quem é virgem? Não é o povo judeu? Que está escrito na Torá, Shira Shirim, que Knesset, a gente chama isso, que é a alma de Am Israel, é a mãe virgem, né, esposa de Akadosh Baruch Hu, que engravidou de Deus. Então, quem é o filho de Deus? Não é o povo judeu? Fala para Shabanim, Matem, Lashem. Então, não é o povo judeu? E ele representa a divindade. Então, vamos cultuar a ele. Ou seja, quando Am Israel não pôde mais ser cultuado como povo porque estava fraco, eles pegaram um do povo judeu e botaram como Deus. Exatamente no momento que a Shekhinah e a Kedushá saiu do mundo, a destruição do templo. E aí então eles tiveram que jogar para outra coisa. E aí idolatram essa coisa, que é errado. Mas vai ter uma hora na humanidade que eles vão entender, caraca, tudo que a gente achava que era ele, mas na verdade o que a gente cultuava, o nosso subconsciente coletivo, espiritual, era cultuar o Am Israel o tempo inteiro, mas a gente não entendia o que era Am Israel porque eles estavam em galuto. Mas agora que eles voltaram com toda a força, é muito claro que são eles. E a gente fez a Avodah Zará o tempo inteiro, a gente errou o caminho. Muita gente já vê isso, né? Estão começando a ver de alguma forma. Tem muito pessoas que viraram Pois é. Bnei Noach. É verdade. Isso, e também o islamismo, e por aí, e depois dos ateístas, depois vai ser a vez dos ateístas, que eles vão entender, porque o que é os ateístas? Eu não tenho como dizer que esse Deus, se a gente passar hoje em dia, as pessoas com mais intelecto, que mais raciocinam, que mais estudam sobre o assunto, eles são os ateístas ou são os crentes? São os ateístas. Por quê? Porque o crente está muito afastado da divindade. Às vezes mais do que o ateísta. Porque eles pegaram como uma coisa nada a ver, totalmente deturpada, totalmente errada. Também. E se não tivesse ateísta, eles iam continuar errado. Ou seja, o ateísta vem abrir os olhos do crente, que a nossa teologia está toda errada, tem que desenvolver. A gente parou no tempo, está na época medieval ou antes. E o ateísta não. Às vezes tem muita gente que se diz ateísta que tem uma crença para Akadosh Baruch Hu muito mais aprimorada do que o crente, dos goim. Então, essa é um pouco da ideia, que tudo vem se desenvolvendo. Por exemplo, tinha profetas em Israel, que é óbvio que é muito bom, que vai voltar a profecia, está chamando em breve. Antes de chegar a Mashiach, a profecia tem que ter começado já antes, com certeza. Com certeza não, mas acho que a maioria das opiniões. E a profecia é muito boa, que a pessoa errou, vem um cara, o profeta, Deus falou isso, né? Ótimo. Mas os profetas tinham problemas, em Falur Afuk. Qual era o problema dos profetas? Que eles não conseguiam entender qual era a origem do erro do povo. Ou seja, o povo estava fazendo no primeiro tempo idolatria, relações proibidas e assassinato. E aí vinha todo dia o profeta, tinha profecia, chegava, pegava o banquinho, subia na praça e falava: vocês estão fazendo idolatria, assassinar relações proibidas, parem de fazer isso, Deus, vocês estão oprimindo a viúva e o órfão, vocês não estão ajudando os outros, para esses seus caminhos, para de aceitar suborno, para e volta para... E aí ele falava isso, mandava mensagem, o povo olhava assim, falava: verdade, caraca, como estou fazendo a Avodah Zará, estou matando, traindo, que isso, eu estou todo errado, realmente. Aí ia para casa e continuava a fazer. Por quê? Porque, na verdade, esses atos que eles faziam eram o sintoma, não a causa. Qual é a causa? A causa está no dia a dia, está nas coisas pequenas, e não no grande. Você não ataca um do grande, você pode até falar verdade, mas vai continuar a vida. Por quê? Ou seja, talvez o templo foi destruído, não botando culpa nos profetas, mas... O templo foi destruído porque os profetas não sabiam lidar com a situação. Aí depois acabou a profecia e chegou a época dos sábios, dos Chachamim, e não mais dos Nevim.
E assim fala na Gemara que os Chachamim são maiores do que os Neviim. O que é o Chacham? O Chacham não tem mais profecia. Não sabe, ó, Deus está falando isso. Não sabe. Estamos no escuro. Mas o Chacham, ele se aprofunda. Ele entende a origem. Então o Chacham, ele chega, gente, sabe por que o templo foi destruído? Eu vou explicar. Porque quando vocês estão acordando, tem que falar moderni. Fala moderni. Moderni, sim. Não. Moderni tem que ser a primeira coisa que quando acorda. Tá, a primeira coisa. Tá, moderni. Falar, tá bom, beleza. Não bota a mão no olho, não. Tem que fazer netilat yadayim. Lava a mão, tem que lavar a mão. Tá, lavar a mão, tá. Aí pega, lava. Não, com caneca. Aí vai, não, essa caneca tá rachada. Rachada não pode. Rachada não serve. Sem uma alça não serve? Não, rachada dentro... Sem uma alça, porque eu vejo às vezes... Não. Rachada não pode. Não pode, tá, muda. Peguei, pá. Não, é intercalar. Intercalar, tá. Não, começa na direita. Não, pega, passa. Calma aí, isso, E aí vai começar o dia. Eu acho que tanto os profetas como os sábios, os dois estavam no escuro. Os profetas, de uma maneira que eles... O que eu quero dizer com escuro? A escuridão deles, que eles não conseguiam, vamos dizer, pensar como a gente, como uma pessoa comum. Sim. Recebiam aquela profecia e não sabiam o que fazer com aquilo, como deveria ser feito. E os sábios, por outro lado, qual é a diferença? Eles estavam na escuridão e eles procuraram a luz. Eles foram atrás e estudaram e não sei o quê, e mostraram, mas porque eles já tinham um nível... Sim, eles eram sábios. Não, e era mais perto do povo. Sim. Exatamente, era mais perto do povo. Era mais perto do povo, eu falava a língua do povo. Então, exatamente. Mas é por aí mesmo. Ou seja, os sábios, eles entendiam que não é Gilui Arayot o problema. O problema está na Netilat Yadayim. O problema é a primeira coisa que... Instagram. Pra postar o vídeo. Não, com certeza. Mas os sábios, eles entendiam que o problema não está na Gilui Arayot. Está quando você acorda, que é a primeira coisa? É como você faz na Netilat Yadayim. Ou seja, nos detalhes, que você se aprofunda, você entende que está nos detalhes. São as alahot, tão específicos, detalhados. Mas qual é o problema? Então, isso vem resolver um pouco a situação. Só que aí surge um outro problema. Que ficam tantas leis, tantos detalhes, que você esquece do geral. E a maioria do povo não consegue lidar com essas leis, que é o fenômeno da Hilonut hoje em dia. Porque a maioria do povo judeu não segue as leis. Então, porque os sábios falharam, por alguma forma. Tem algum jeito que os sábios, não que eles falharam, mas não deu conta. Porque o que o Rolando fala? Cara, não vou ficar fazendo esses detalhezinhos aqui. Pra que isso? Igual que você é isso fazer importante? tchuvá. Você quer fazer tudo de uma vez, você não E vai aí conseguir. quebra. Não, e Aí você quebra. que é Você vai aos importante. pouquinhos. Uma coisa de cada vez vai se fortalecendo e pega outra coisa. Tipo, a pessoa pergunta, o que é mais importante? Eu sou uma boa pessoa ou fazer Netilat de manhã? Tipo, o que influencia Eu sempre pergunto isso. na vida eu fazer Netilat? Obviamente que influencia, é óbvio que sim. Mas às vezes você deixar a coisa tão complexa e cheia de processo, você esquece às vezes do geral. Que também tem muitos religiosos que faz tudo certinho, mas o geral está longe. O conceito geral. O conceito geral perdeu. Faz mecânica. Mecânica. Ele nasceu ali, ele aprendeu a fazer assim, ele vai assim, Isso. no rádio da vida dele, mas ele exatamente isso. Não, e muita gente volta dele Heret também, tipo, faz Isso, muitas Derech coisas. Eretz Kadma la Torá, ele vem antes da Torá. É derivado disso. Exatamente. Ou seja, o navio ele é no Derech Eretz, né? Como vocês estão fazendo isso? Não tem Derech Eretz aí? Mas o sábio não. Mas aí, essa ideia. E aí tem um problema aqui na nossa geração também. Diferente na época de Mashiach. Na época de Mashiach vai ter Neviim, Chachamim. Essa é a ideia. Que essa é a Torá de Moshe Rabbeinu. Ou seja, Moshe Rabbeinu era o único Navi Chacham. Tipo, 100%. Moshe Rabbeinu, ele sabia exatamente ser Chacham e ser Navi juntos, na medida perfeita. E desde então, Moshe deu a Torá para Yoshua para os Zikrim, para os Neviim. Os Neviim entregaram para Anshe Knesset Agdolá, que são os Chachamim. Entendeu? Ou seja, até hoje está com os Chachamim, vamos dizer assim. Uma hora vai ter, vamos dizer, uma síntese de tudo. E aí a gente vai resolver que é a época de Mashiach. Vão ter profetas e sábios. Tá? Então, essa ideia que
Não necessariamente o dati, a pessoa é dati, então ele é o certo. Não necessariamente. O cara ateu, então ele é o errado. Também não necessariamente. Acho que o Rambam ele fala isso, Morena Vurim, eu não ouvi, mas ouvi alguém falando, que fala, afinal, Deus existe ou não existe? Que é a diferença entre o ateu e o crente. E a resposta é, ele existe, ao mesmo tempo não existe. Porque Deus está acima de qualquer conceito. Ou seja, tanto o crente está certo e errado, o ateu está certo e errado. Né? Essa é a ideia. Falar sobre Deus, sempre você vai estar errado em algum ponto. E você pode estar certo em que você já aprendeu. E talvez o ateísmo está pegando o que? A parte errada do crente, ele está tentando pegar. E assim tem uma sociedade que a gente tem hoje em dia. A gente vê escuridão, só que na verdade é luz, na verdade. Uma hora todo mundo vai entender. E assim vários outros problemas da sociedade que eu não vou citar, que a gente fica, cara, como assim? O que está acontecendo? E não. Mas a gente pode deixar bem claro que a gente vê que sempre o problema está no jovem, né? Na nova geração. O problema é a solução. E a gente vê que os jovens de hoje em dia não são iguais aos jovens de antigamente. Porque a Neshama desses jovens são diferentes também. E é óbvio que Deus que bota a Neshama no jovem e no senso coletivo da geração. E isso tem um propósito para o desenvolvimento do mundo e do povo judeu, ainda mais os jovens aqui de Eretz Israel. Aí cai no mesmo problema de sempre. E o livre-arbítrio? Então, qual a ideia? Eu falei, acho que no Shiur, o livre-arbítrio ele só existe, pelo menos pelo Rambam, no âmbito individual, mas não no âmbito coletivo. O livre-arbítrio, você escolhe fazer o certo e errado. Mas os pecados do povo ou da sociedade não tem livre-arbítrio. Ou seja, a Israel teve que fazer Reta Egel porque era um desenvolvimento pro mundo. Teve que ter Reta Meraglim porque era desenvolvimento pro mundo, mas não necessariamente pode dizer que teve livre-arbítrio para os Meraglim, mas não para o povo como um todo. Não tem livre-arbítrio no coletivo. Isso é uma das opiniões que eu acho que faz muito sentido. É meio que o caminho do mundo já está traçado. O Deus a corrente ela está lá, você escolhe. A gente falou no último shiur, a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem um objetivo que a gente tem que chegar, ponto, que Deus traçou pra gente. Você pode ir pelo caminho que talvez seja o melhor que ele pensou pra você, ou você pode, pelo seu livre-arbítrio, se desviar desse caminho. Mas o seu objetivo vai ser sempre aquele. Você pode pegar o caminho melhor ou pior, você sempre vai chegar no mesmo lugar? Sim, vai. Sim. O livre-arbítrio é como você vai chegar O lá. mesmo lugar é a morte? Não, é a vida, é o contrário. Qualquer objetivo na sua uma coisa na sua vida. Aquilo vai acontecer, do jeito que vai acontecer. Você tem que chegar na sua casa. Eu tô dando um exemplo bem básico, assim. Você pode seguir reto aqui, chegar em 5 minutos, ou você pode desviar o caminho e demorar 20, mas o seu objetivo é sempre chegar em casa. Não, Acho que é quanto você vai demorar. Não, acho que é diferente. É o caminho que eu vou pegar. Exatamente. Não, acho que é diferente um pouco. É tipo, o caminho do mundo tá traçado. Quem você é dentro desse caminho, a escolha é sua. Tipo, vai ter a Geulah. Isso é lei, não vai não ter a Geulah, mas quem você é dentro disso. Você enxerga se você quiser, essa é a ideia. Você quer participar disso, é problema seu. Vai ter, não importa onde você tá nisso. É igual aquela música que eu não entendo, que é o Midrash, né? Qual é a música? Fala, Bechá Shemelech HaMashiach Ba, ou seja, quando o Mashiach chegar, Omed Al-Gag Beit HaMikdash.